Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Vamos lá, minha gente. Vamos falar de Brasil. Vamos falar do seu bolso. Vamos falar de roubo. Roubo. A palavra é exatamente essa. De quanto somos roubados pelo Estado brasileiro e de como o mundo ensina que a fórmula usada aqui no nosso país não funciona e jamais vai funcionar. O brasileiro é desrespeitado todo dia como cidadão. Aqui nessas terras, nós não temos segurança, apesar de pagarmos caro por isso. Nós não temos saúde de fato, apesar de pagarmos muito caro por isso. Nós não temos educação, apesar de pagarmos para que nossas crianças tenham uma educação como nas melhores escolas do mundo. Nossas crianças, em alguns casos, não têm nem cadeira para sentar, não tem merenda escolar, não tem professor. Aliás, falando em professor, o salário de um professor no Brasil é um salário de fome. São raras as exceções. O Estado não nos oferece nada. Nossas vidas, nossas propriedades, nossa educação, nosso futuro estão na berlinda todo dia. O governo nos rouba e nos engana todo dia. Que governo? Está falando de quem, Joyce? É do governo do PT? Não. Todos os que passaram pelo poder e mantêm o mesmo modelo de Estado gordo e ladrão, todos estão nesse mesmo balaio. Entram e saem presidentes, entram e saem congressistas, deputados, senadores e tudo continua a mesma porcaria. Nosso modelo político e tributário arranca as nossas chances de crescer, minha gente, de evoluir. Nossos governos mentem para todos nós, todo dia. Boa parte do que temos é roubado, e roubado com força de lei. Eles tiram o nosso dinheiro, tiram aquilo que ganhamos com trabalho, através dos impostos. E em troca, não nos dão praticamente nada. É tudo uma farsa. Mas dá para mudar? Sim, dá para mudar e a fórmula está pronta. Bom, cheguei hoje dos Estados Unidos. Essa viagem foi um mergulho nas leis americanas. A gente conhece, estuda, mas quando você mergulha, quando você conversa com os políticos de lá, quando você ouve qual é a mentalidade desses políticos, aí, minha gente, é que a gente enxerga que por aqui tá tudo errado. O presidente americano, Donald Trump, está atuando de maneira firme numa luta para baixar ainda mais os impostos. Ele já conseguiu avanços, já cortou alguns. Agora costura uma reforma tributária para baixar mais e mais as taxas. Ele quer dar isso de presente para os americanos. O presidente quer cortar alguns impostos pela metade. Já imaginou, minha gente? O nosso presidente, qualquer um que seja de qualquer partido, chegar e anunciar um corte de impostos pela metade? Donald Trump quer ver jorrar investimentos no país que ele conduz. Os empregadores também sentirão a queda expressiva no bolso. E vejam só, quanto mais empregos gerados, menor será o imposto cobrado. Aqueles que empregam mais de 100 pessoas terão a taxa tributária jogada lá no chão. Qual é o resultado dessa política que está sendo implementada? Desemprego quase zero nos Estados Unidos. No caso da taxa de imposto de renda corporativo, Donald Trump quer uma queda de 35% para 20%. Ele quer empresas e indústrias produzindo no país dele, competitivas no país dele. E o que ele faz, minha gente, não é nada mais do que o óbvio. O setor produtivo é um dos grandes responsáveis pela geração de emprego, renda e receitas para um país. E quanto maior a carga tributária, menor é a capacidade de investimento do setor privado. Vejam, aqui no Brasil, os empresários são sofredores. São pagadores de impostos sofredores. E eles pagam sobre o faturamento. O governo acaba sendo sócio de todo empresário e sem risco nenhum. O risco é de quem investe. Porque o lucro é do governo, mesmo que você tenha prejuízo. Nos Estados Unidos, os empresários pagam imposto sobre o lucro. Se tiver lucro zero, o imposto é zero, não paga imposto. Nossa lei é desonesta e essa mentalidade socialista se perpetua de governo em governo, de congresso em congresso. Somos escravos modernos pagando por um Estado ineficiente, incapaz, ladrão, por aposentadorias indecentes da alta casta do funcionalismo público, pelos privilégios sem fim da politicaiada. Não tem como dar certo.
Desse jeito, não tem como dar certo. Eu volto dos Estados Unidos depois de estudar essas leis mais de perto, de conversar com tanta gente mais inconformada ainda. Nosso país só vai mudar quando a mentalidade socialista do roubo praticado com força de lei contra o pagador de impostos for rompida definitivamente. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.